De programas e de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a Lei Maria da Penha é um dos nossos principais pilares de diretrizes do trabalho em rede. Pode passar, por favor. E aí, é importante nós pensarmos também, quando nós estamos falando das diretrizes do trabalho em rede, que tem uma construção histórica, né? E é aí onde a gente chega no Plano Nacional de Política para as Mulheres, que uma das demandas do movimento de mulheres sempre, desde lá da implementação das primeiras experiências de atendimento à violência contra as mulheres, é que um serviço só não dá conta. E os serviços precisavam estar dentro da agenda governamental e estabelecido enquanto política pública. Aí, na década de 2000, quando nós temos conseguimos adentrar a agenda governamental e colocar como demanda a construção de política para as mulheres, nós temos as conferências de política para as mulheres, a qual, por sua vez, sistematizou toda essa participação das mulheres no Plano Nacional de Política para as Mulheres. Então, o nosso primeiro plano, ele data de 2004, onde lá já se tinha um capítulo destinado ao enfrentamento à violência contra as mulheres e que previa a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. E a política, se a gente sistematizar em três aspectos muito importantes, que e que ela vem desdobrando o que está estabelecido na Lei Maria da Penha para dar um plano de trabalho, de atuação para os estados, municípios, vai se falar da assistência às mulheres por meio do trabalho articulado, né? E aí é das normativas que estabelece lá, nomeia os diferentes serviços que compõem a rede de atendimento à violência contra as mulheres. Claro, gente, nós não estamos engessando, não são só aqueles que também, quando nós temos os serviços especializados de atendimento às mulheres, mas nós temos as experiências que os territórios também vai trazendo. Outro aspecto que é importante lembrar quando nós falamos da Política Nacional de Enfrentamento, que ela é fruto, né, então, do Plano Nacional de Política para as Mulheres, tem sua primeira versão em 2007 e tem um produto final qualificado em 2011. Então, é uma das diretrizes de extrema importância quando nós estamos pensando no trabalho, na perspectiva de rede, que traz a importância do trabalho articulado, a importância de termos a diversificação de serviços e políticas públicas atuando em prol das mulheres, no atendimento das mulheres, para, assim, materializar o preceito da atenção integral. Então, pode passar o próximo. Nós vamos apresentar rapidamente, que nós também temos as experiências das redes, sem mais me alongar, o conceito de enfrentamento à violência contra as mulheres, que ele é sistematizado e trazido na Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, o qual diz respeito à implementação de políticas amplas e articuladas, que procuram dar conta da complexidade da violência contra as mulheres em todas as suas expressões. O enfrentamento requer ação conjunta dos diversos setores envolvidos com a questão: saúde, segurança pública, justiça, educação, assistência social, entre outros, no sentido de propor ações que desconstruam as desigualdades,
e combatam as discriminações de gênero e a violência contra as mulheres. Interfiram nos padrões sexistas, machistas, ainda presentes na sociedade brasileira e promovam o empoderamento das mulheres e garantam um atendimento qualificado e humanizado àquelas em situação de violência. E claro que todo esse conceito está destrinchado em 4 eixos dentro da política. Pode passar, por favor, Elaine? Tá destrinchado em diferentes ações dentro da política de enfrentamento, que vai desde o combate, a prevenção, a assistência, que é esse eixo maior que nós estamos falando, assistência às mulheres e garantia de direitos. O qual busca dar respostas amplas à complexidade da violência contra as mulheres. Pode passar. Nossa. Ana, você quer? Eu falo um pouquinho para tentar também. Eu vou dar só uma acelerada, que a gente tem mais 20 minutos de fala, depois a gente vai abrir para os debates. Isso que eu fiquei preocupada. A gente, se deixar aqui, a gente fica 3 horas falando. Então, eu vou dar uma acelerada mais esses conceitos que a Rose está trazendo e que eu vou trazer agora da diferença entre rede de atendimento e enfrentamento, vocês encontram na Política Nacional. A Marília pôs aqui para a gente, obrigada. Vale muito a pena ler, é um caderno, né? Tem muito conteúdo lá, a gente só está dando uma pincelada, então vale a pena ir estudar esse material. Mas quando a gente pensa na diferença, né? Quando a gente fala rede de enfrentamento, rede de atendimento, muitas vezes a gente confunde, e na prática também isso se confunde, mas tem os conceitos, né, que estão definidos, que a gente traz para você. Então, para vocês, a rede de atendimento, como definição, ela tem essa atuação, é o conjunto, né, de ações e serviços de diferentes setores, né, assistência social, justiça, saúde, etc. E tem esse objetivo, como a gente falou aqui, de ampliar e melhorar sempre a qualidade de atendimento. Então, por isso que a visão crítica, ela está sempre presente nessa nossa atuação. Como que a gente pode melhorar? A gente também tem que reconhecer os pontos fortes, o que a gente está fazendo bem, mas o que dá para melhorar a partir daqui? Então, identificação e encaminhamentos adequados, então, essa busca por aprimorar o fluxo, desenhar um fluxo mais integrado, isso é um papel da rede de atendimento também, né? A integralidade, de ver a mulher também como um todo, integrar a humanização desse atendimento, a sensibilização, a capacitação constante, são objetivos da rede de atendimento. Já a rede de enfrentamento, ela seria mais ampla, e ela tem uma atuação articulada entre instituições e os serviços governamentais, não governamentais, e a comunidade e a sociedade civil. Então, a gente também vai trazer um desenho. Esses desenhos a gente fez para a gente mesma, quando a gente estava estudando, e às vezes fica mais fácil visualizar, né? Mas só volta um pouquinho, Elaine, só o objetivo da rede de enfrentamento, que é desenvolver essas estratégias efetivas de prevenção e de políticas para o empoderamento, né, para contribuir com o empoderamento das mulheres, elas que se empoderam, a gente contribui para isso, e a responsabilização dos agressores e a assistência qualificada. Então, ela também vai olhar para a rede de atendimento, né? Então, agora o desenho, por favor, Elaine, para a gente visualizar. Então, a rede de enfrentamento ela é mais ampla, ela engloba a rede de atendimento, ela é composta pela rede de atendimento. Então, tanto os serviços especializados, são centros de referência, núcleos de prevenção à violência na área da saúde, juizados de violência doméstica, e vários outros, como os não especializados também, que recebem no seu cotidiano as mulheres em situação de violência, UBS, CAPS e educação, escola, fica sabendo do aluno que a mãe desse aluno está em situação de violência. Então, todos os serviços
não especializados também compõem a rede de atendimento. E a sociedade civil, fórum de mulheres, coletivos feministas, movimento de mulheres e as instituições, conselhos de mulheres. Então, a rede de enfrentamento, ela engloba todo mundo, né? Como foi falado aqui, que tem interesse, todas as cidadãs, os cidadãos que têm interesse em aprimorar essa política para as mulheres. Pode passar, por favor. Aqui os objetivos, né? Qual que é o objetivo comum? Então, desenvolver essas estratégias e efetivas, né? Quer dizer, não pode ficar só bacana no papel, bonito ali nas ideias, tem que ser na prática efetivo, realmente fazer diferença na vida dessas mulheres que já estão tão sofridas com tudo que acontece com elas. Então, é que está pequenininho para mim o slide. Dificuldade de ler, mas então a rede de atendimento vai ter, obrigada, Elaine, deu uma ampliada, vai ter esse foco na qualidade do atendimento, como a gente já falou, e a sociedade civil, por exemplo, né, vai procurar mapear a política de uma forma mais ampla, por exemplo, prestar atenção se todos os serviços públicos estão garantidos naquele município, naquele território. Tem casa-abrigo sigilosa, tem casa de passagem, tem centro de referência da mulher. A gente tem 645 municípios de São Paulo e a grande maioria não tem centro de referência especializado ainda, por exemplo. Então, pode passar, por favor. Vou trazer um pouquinho da experiência de São Paulo. Pode passar. Escolheu São Paulo porque, enfim, é uma rede que eu já acompanho desde 2014, uma rede que é uma cidade tão pequena que a gente tem 6 redes dentro da cidade, uma em cada região. E eu vou falando um pouquinho e, Rosa, aí você vai me interrompendo. Eu vou te complementando. Né? Tá, fica à vontade. Então, a Rede Leste, por exemplo, é a mais antiga. Ela surge em 2004, antes da Lei Maria da Penha, já a partir de um seminário construindo redes de serviços para enfrentamento à violência contra a mulher. Em 2005 tem o lançamento oficial, tem campanhas de enfrentamento à violência de gênero, é uma rede muito ativa em São Paulo. Durante a pandemia continuou ativa, a maioria das redes continuou se encontrando, e mais ainda, né, porque a violência, vocês lembram, aumentou muito na pandemia, pelo isolamento, empobrecimento e várias questões. Então, o papel das redes foi fundamental, inclusive na pandemia, essa organização em rede. E agora, recentemente, eu atualizei hoje esse slide. Perguntei para elas como é que estava. Em 2023, elas se organizaram em 2 seminários, por exemplo, né? Foi essa história da Rede Leste. Ela tem uma atuação do movimento de mulheres bastante forte ali na região. E também fizeram um cine-debate sobre legalização e descriminalização do aborto. Foi o tema que elas elegeram. Mas a Rede Leste tem vários outros, mas teve um muito interessante que chamou as mulheres usuárias dos serviços. Tem vários serviços lá, tem CRMs, tem CDCMs. Em São Paulo a gente tem uma sopa de letrinhas, a gente tem serviços com diferentes nomenclaturas que são especializados. E chamaram as mulheres que são atendidas nesse serviço para um evento da rede, foi bem bacana. E elas têm algumas pautas da Rede Leste, são marcas dessa rede, a escuta radical das mulheres. A partir dessa escuta radical, elas perceberam, por exemplo, que elas se queixavam muito, tinham muita dificuldade de conseguir medida protetiva, porque existia e existe ainda a exigência de boletim de ocorrência. Isso é uma questão também que a gente pode debater em outro momento, mas virou uma tese institucional da Defensoria, mas foi a rede, através da escuta das mulheres, que elas atendem diretamente, que traz essa questão para a Defensoria. Existe uma tese institucional que defende a não exigência obrigatória de BO para conseguir medida protetiva. Mas isso é um tema bem específico e que a gente pode debater, tem todos os seus motivos para isso. Aprimoramento do atendimento nas DDMs, tem muitas queixas de atendimentos
com violência institucional em delegacias especializadas no atendimento às mulheres. Infelizmente, isso não só em São Paulo, em todo o estado, e não é uma delegacia específica. E aí também a gente pode fazer uma aula só sobre isso, são várias questões, da questão da própria polícia em si, do olhar, enfim, do sucateamento, tem várias questões envolvidas e tem excelentes trabalhos também desenvolvidos em delegacias das mulheres. Então, a gente tem, quando a gente faz as críticas e busca o aprimoramento, a gente tem sempre que tomar cuidado de a gente não está generalizando, não está dizendo que está tudo ruim ou que toda delegacia é ruim, mas a gente precisa apontar algumas questões que são trazidas pelas mulheres e que podem. A Defensoria também, a Rede Leste, é uma rede que está sempre trazendo críticas em relação à defensoria, ao atendimento, e é isso que precisa acontecer. A gente precisa olhar para a nossa instituição, para o nosso trabalho, e escutar as críticas e buscar aprimorar. Então, tem a questão da marca, tem um logo, a Rede Leste também é antigo, mas disso eu falo depois. Só para passar por um exemplo do próximo slide, é de um evento que foi sobre as encruzilhadas dos sistemas de justiça e os desafios da atuação em rede. Então, onde o próprio atendimento da defensoria foi colocado também para discussão. Foi a Paula Machado, uma defensora, já foi coordenadora do NUDEM, participou, a Yasmin, que também é defensora lá da Unidade Leste de São Paulo, foram debater como melhorar esse atendimento. Pode passar, e você, se quiser falar um pouquinho. Não, só complementar só ainda da Rede Leste, que também é uma das redes que traz uma discussão sobre a questão racial de classe muito forte, né? Então, se a gente pudesse classificar, que nem a colega do começo falou, é uma das redes que traz um olhar interseccional bem interessante na atuação do enfrentamento à violência contra as mulheres. Só para complementar. Sim, uma das líderes lá de 2004 era uma mulher negra lá da comunidade, uma líder comunitária. Ela foi uma das criadoras essenciais, né? Acho que para falar da história da Rede Leste, até é interessante um dia trazê-las para contar um pouquinho da atuação. A gente indica, né, Rosa? Sim. E aqui, assim, no próprio convite que elas fizeram desse evento, traz esse conceito que a gente está passando da rede, né? Fomentar a articulação entre os serviços, atendimento indireto, refletir, dialogar sobre as dificuldades de acesso. Então, são essas palavras-chave: diálogo, enfrentamento real e efetivo. Eu achei muito bonito que elas colocaram, bonito esse texto no final. Somente uma rede tecida a muitas mãos pode ser forte para enfrentar o machismo, o racismo, as violências de gêneros e seus rebatimentos na vida das mulheres. Então, é disso que a gente está falando. Se a gente fosse resumir aqui, eu pegaria essa frase da Rede Leste. A gente precisa se unir, de fato. Teve fala da Marília, da Suelen no início. A gente precisa se unir para enfrentar o que a gente sabe, né, no dia a dia, o que é trabalhar com essa temática. E aí, nas próximo slide, a gente traz um pouco da Rede Sul, né, que foi criada em 2010, também uma rede muito potente. A gente trouxe em ordem cronológica. Em 2014 surge a Rede Centro, que também está tendo uma atuação muito interessante, fez um trabalho de mapeamento da rede, de todos os serviços da rede, fez um guia para profissionais e para as mulheres. Pode passar. Aí a Rosa vai falar de um evento que teve, vou chegar lá. A Rede Oeste foi criada em 2015, aí a Defensoria UNUDEM, eu estava lá, então posso contar que teve uma atuação importante. Foi um acionamento de algumas profissionais do sistema de justiça, procuraram no DEM e a gente ajudou a fomentar, a criar essa rede. A primeira reunião foi numa biblioteca da Lapa, e hoje é uma das redes também mais importantes. Tem a participação, até onde eu consegui acompanhar, da juíza do fórum, participando ali mensalmente na rede, nessa busca
de uma participação horizontal, que é um desafio para juízes. A gente tem Santo André também, uma juíza que participa de forma bastante horizontal e dialogada na rede. Então, a gente tem também esses exemplos. A Rede Norte também foi em 2015. E a Rede Sul é uma rede que hoje está desmobilizada até onde a gente sabe, né? Sem reuniões. Então, isso também acontece. A gente deixou, porque é uma rede que existe, mas isso pode acontecer, tá? A rede é dinâmica, então pode ter momentos que a rede dá uma caída, as pessoas cansam também, né? E entram pessoas novas, por isso a importância dessa rede viva e dinâmica, entrada e saída de pessoas e profissionais é super importante para renovar as energias da rede. Ana, Pode falar. inclusive tem uma pergunta, já fazendo a pergunta ainda no momento da exposição, que traz sobre esse desafio de manter a rede, visto que há uma rotatividade de profissionais e mesmo o poder público nem sempre tem interesse nisso. É uma pergunta da Maria Aparecida. Então, é isso. A perspectiva do trabalho em rede só complementando o que a Ana está trazendo, a gente fala do que está dando certo e olha o que está sendo desafiador e a gente precisa estar atuando para conseguir superar esses desafios. Tá. Alguém tem que se retirar. Então, é uma realidade dos territórios a rotatividade de profissionais. Por isso que é um trabalho que eu não me arriscaria a falar que, olha, nós temos a receita pronta, e a gente discutiu muito isso na preparação dessa apresentação, a receita pronta do que vai ficar cristalizado e referência, ok. Não, nós temos uma pluralidade de experiência, onde o que vai se apresentando como frágil, nós vamos olhando para superar essas fragilidades. Porque a rotatividade da rede, nós sabemos que também tem uma questão muito voltada às políticas públicas, à formação continuada, à qualificação da remuneração dos profissionais, dentre outras questões. Só queria... Eu acho que é isso, pensando aí na pergunta também, a gente vai trazer um pouquinho, se der tempo, algumas sugestões, né? Mas justamente para manter a rede atuante, apesar da rotatividade de profissionais. Mas por isso também a importância do movimento de mulheres, só de cabeça pensando, e a importância de trazer um histórico da rede se organizar periodicamente. Enfim, tem algumas dicas para essa rede ela não depender de pessoas específicas. Então, essas pessoas vão saindo por diferentes motivos, mas a rede ela vai se manter como a Rede Leste. Não, essa mulher, por exemplo, que a gente citou, que eu não estou com o nome dela aqui, mas eu vou atrás, ela já faleceu, por exemplo. A Rede Leste está desde 2004. É um território de alta vulnerabilidade em São Paulo. E teve muita rotatividade de profissionais da rede, não são as mesmas profissionais. E eu acompanhava, eu ia nas reuniões da Rede Leste em 2014, e hoje já são, acho que todas são novas. Mas elas não é que saiu todo mundo e entrou todo mundo novo. Foi aos poucos. Então, as antigas foram passando para as novas. Então, construir um histórico, por exemplo, da rede de vocês, é super interessante, importante. Fazer uma cronologia, né, manter uma periodicidade dos encontros. Mas eu vou passar e depois a gente vai ter um slide com algumas sugestões do que a gente observa aqui, né? Quer passar, Elaine, por favor? Tá, alguns exemplos que a gente trouxe. Então, o diagnóstico, primeira coisa, né? O diagnóstico da situação das políticas para as mulheres do território, mapeamento, que serviços existem, especializados e não especializados, como está a qualidade técnica, capacitação, perspectiva de gênero das profissionais, por exemplo, atualizações, definir sempre assim, coletivamente, sempre. Isso também é outra palavrinha-chave.
definir coletivamente quais são as prioridades, porque, em geral, tem muitas questões para a gente ir atrás, muitos aprimoramentos importantes, mas a gente tem que definir prioridade, não vai conseguir abarcar tudo. Planos de ação, estabelecer fluxos intersetoriais de encaminhamento, com demandas específicas, elaborar materiais informativos também é um outro exemplo, impressos ou virtuais, tem cartilhas, folders, guias, encontros com as mulheres usuárias, cinema, cine debate, café, pode passar, por favor. A gente vai falar de um que a Rose teve, recente, né? Mais recente. Pode passar. Campanhas, participação de campanhas e atos, aí é o ano inteiro, né, gente? Não é só no 8 de março, tem agosto, aniversário da Lei Maria da Penha, tem 21 dias de ativismo, e todos os meses a gente pode levantar algum tema. Vai ter em maio, se não me engano, saúde mental e violência doméstica, um evento da Comissão das Redes de São Paulo, que é composta pelas 6 redes. Pesquisas são elaboradas também pelas redes, por exemplo, atendimento às DDMs, foi feita uma pesquisa com as mulheres, a elaboração de manifestos, moções, abaixo-assinados, cartas compromissos, a gente já teve carta compromisso assinada pelos candidatos à Prefeitura de São Paulo, compromisso com as mulheres, compromisso com a rede, a gente foi lá nos candidatos ali na final, nos 2, pessoalmente entregamos, eles assinaram, tem foto, tem tudo. Ofícios, a rede pode elaborar ofício, e isso tudo vai criando um histórico também de atuação da rede, fortalecendo essa atuação. Grupos virtuais de discussão, autoformação continuada, cursos como esse que vocês estão fazendo, eventos, tem um curso que se der tempo a gente, mas acho que não vai dar tempo de aprofundar, a gente só vai passar, que é super importante, que eu vi que foi falado na aula passada de vocês, eu assisti, sobre o papel dos conselhos, a importância de ter conhecimento sobre orçamento público, né? Então, a gente fez um curso com o Tribunal de Contas do município, super interessante, várias aulas, foi um curso mesmo, com vários módulos sobre orçamento para políticas para as mulheres, controle social, né? Teve certificado, teve gente de fora da rede, né? A gente chamou e foram das pessoas de fora das redes. Pode passar, por favor, já está estourando nosso tempo. São muitas experiências. Então, só para deixar para vocês, pode passar, por favor, esse curso que eu falei de orçamento público e controle social. Aqui está o cartaz. Vamos passar tudo desse, Rose, direto para finalizar com aquele café? Sim. Pode passar, mas esse curso depois eu vou ver se eu encontro o link, a gente ainda deve ter ele. Aí, mais um pouco. Aí, pode parar aí, só para eu falar isso importante, que eu já vinha falando, né? Então, a rede, ela é viva, ela é formada por pessoas, né? Antes de profissionais, somos pessoas, a maioria são mulheres, e como também já foi falado, a maioria, se não todas, arrisco dizer todas, já passou por alguma questão de violência, em algum nível, de alguma forma, na sua vida, ou presenciou, ou teve alguém muito próximo. Então, são muitos afetos também envolvidos, muitas emoções. Tem a Márcia Valéria, que também é uma referência para a gente, já foi coordenadora de Casa Abrigo, está na Rede Centro há muito tempo. Ela é da área da saúde, psicóloga, e ela uma vez falou, ela mandou falar, a gente está na rede para não enlouquecer, uma coisa assim. A gente está na rede para manter a nossa saúde mental também, enquanto profissionais, trabalhadoras e mulheres num país tão machista, tão violento como o nosso. Então, a gente está na rede para se apoiar, né, enquanto profissionais, enquanto pessoas. E ela é viva, ela é formada também pelas questões e dinâmicas específicas de cada território. Então, como a Rose enfatizou, a gente não está aqui para dizer, é assim que tem que fazer, faz igual a rede tal, X. Não, a gente está aqui para apoiar o movimento de vocês, para conhecer, para aprender, e para dizer que tem esses desafios, que a gente tem essa experiência, para trazer um pouquinho para vocês.
E aí, uma outra experiência, que é o próximo, que agora a Rose vai falar, que é esse café com a rede. Conta pra gente, Rose, que você estava lá. Foi bem bacana. Um centro especializado no atendimento às mulheres aqui de São Paulo, o CDCM, ele mudou de endereço e convidou a rede para um café.